Dá uma olhada para trás. Bem lá atrás. A gente costuma olhar para os gregos, para os egípcios ou para os nórdicos como o berço da nossa razão, da nossa arte e da nossa estratégia. Civilizações que construíram monumentos que a gente até hoje, com toda a nossa tecnologia, mal consegue entender como foram feitos. Mas tem uma coisa nesse cenário todo que sempre me incomodou de um jeito muito profundo, sabe? Por que raios essas pessoas, que eram absurdamente avançadas, dedicavam tempo, sacrifícios e orações para deuses que representavam? Bem, o que a gente tem de pior? Pensa no Sete. No Egito Antigo, o cara era o caos encarnado. Ele esquartejou o próprio irmão por puro ciúme e sede de poder. Agora pula para os nórdicos e olha para o Loki. Um sujeito que não conseguia passar 5 minutos sem trair a confiança de todo mundo ao redor, só pela diversão de ver o circo pegar fogo. Ou então olha para o Hades, que era o símbolo máximo daquele isolamento gelado, daquela parte da vida que ninguém quer visitar. A gente olha para essas figuras hoje com um certo ar de superioridade moderna, né? Como se fossem historinhas infantis, folclore bobo, para explicar por que as coisas davam errado, ou por que o trovão fazia barulho. Mas a verdade é bem mais desconfortável do que isso. A verdade é que esses povos não eram ingênuos. Eles eram honestos. Eles sabiam de uma coisa fundamental que a gente acabou esquecendo no meio de tanto filtro de Instagram e tanta máscara de perfeição que a gente usa no LinkedIn. Eles sabiam que o que a gente chama de vilão nos mitos na verdade não está morando lá no subsolo, em outra dimensão ou num livro de história empoeirado. Ele está te encarando de volta agora mesmo, exatamente do outro lado do espelho. A gente passou os últimos séculos tentando higienizar nossa mente. Tentando ser sempre bonzinho, sempre produtivo, sempre equilibrado e zen. Só que tem um problema. Quanto mais a gente tenta ser o herói perfeito da nossa própria história, mais esses deuses caóticos começam a mandar boletos que a gente não consegue pagar. Aquela inveja que você não admite nem para você mesmo, aquela raiva que você engole no trânsito até sentir um nó no estômago, ou aquela vontade secreta de ver alguém que você não gosta falhando. Tudo isso tem um nome. E tudo isso tem um dono dentro de você. A gente chama isso de maldade, de erro, de pecado. Mas os antigos chamavam de divindade. Eles entendiam que ignorar o escuro não faz a luz brilhar mais forte. Só faz a sombra crescer sem que você perceba. Hoje, eu quero te convidar para uma descida. A gente vai parar de fugir do que é feio, do que é esquisito e do que é proibido dentro da gente. Eu quero te mostrar por que o seu maior poder, a sua verdadeira força e a sua criatividade mais genuína não estão nas suas virtudes óbvias. Eles estão escondidos exatamente naquilo que você mais tem vergonha de sentir. Prepara o café, senta num lugar confortável e esquece essa ideia de que você precisa ser santo para ser completo. Porque a gente vai descobrir que para chegar no topo do Olimpo, você precisa primeiro aprender a apertar a mão do seu próprio vilão. A questão é que a gente aprendeu a ler essas histórias do jeito errado. A gente olha para a mitologia como se fosse uma lição de moral de escola dominical, onde o herói é o cara que a gente deve imitar, e o vilão é o erro que a gente deve evitar a todo custo. Só que essa visão é rasa demais para a complexidade do que é ser humano. Cara, os mitos não são contos de fadas para fazer criança dormir. Eles são mapas topográficos da nossa psique. São diagramas de como a nossa engrenagem interna funciona de verdade, sem filtro e sem julgamento. E a tese que eu quero colocar na mesa hoje é simples, mas ela dói. A gente não está sofrendo porque tem defeitos. A gente está sofrendo porque gasta uma energia absurda tentando fingir que eles não existem. Pensa comigo. Quanto esforço você faz por dia para não parecer agressivo? Para não parecer invejoso? Para não admitir que você quer sim ser reconhecido, que você quer sim estar no topo? A gente empurra tudo isso para um porão escuro lá no fundo da mente e tranca a porta com 7 chaves. O problema é que, lá no escuro, essas partes de você não morrem. Elas sofrem uma mutação. Elas viram autossabotagem, vira aquela ansiedade que surge do nada no domingo à noite, vira aquele cansaço crônico que nenhum café no mundo resolve. Você já sentiu que está lutando contra um inimigo invisível que sabe exatamente onde te golpear? Pois é. O inimigo conhece os seus golpes porque ele é você.
O que eu tô te prometendo aqui não é uma fórmula mágica para você se tornar uma pessoa melhor no sentido tradicional da palavra. Eu não quero que você seja mais bonzinho. Eu quero que você seja inteiro. A minha promessa é que, se você tiver a coragem de olhar para esses deuses vilões não como monstros, mas como funções psicológicas exiladas, você vai resgatar uma quantidade de poder que você nem lembrava que tinha. A gente vai descobrir que aquela sua raiva que você odeia, se for bem canalizada, é a única coisa que pode te dar limites saudáveis e te fazer dizer não para quem te pisa. Que aquela sua inveja, se for olhada de frente, é na verdade uma bússola te mostrando exatamente o que a sua alma está desejando construir, mas você está com medo de tentar. Sabe aquela sensação de estar vivendo a vida inteira com freio de mão puxado? A gente vai soltar esse freio hoje. Porque a verdade nua e crua é que a perfeição é uma prisão estéril. A integridade, que é o ato de abraçar todas as suas partes, até as mais feias, é a única coisa que liberta de verdade. E eu sei que isso dá medo. Dá um medo desgraçado admitir que a gente tem um Loki ou um Hades morando no peito. Mas me diz uma coisa, entre o medo de se conhecer e o cansaço de se esconder para sempre, qual dos dois está pesando mais na sua balança ultimamente? Eu já estive nesse lugar de tentar ser o cara legal o tempo todo, de tentar ser o profissional impecável que nunca perde a linha, e eu quase quebrei por causa disso. Por isso eu te falo como skin in the game, a liberdade não tá em vencer o seu vilão numa batalha épica. Tá em entender que ele é o guardião do tesouro que você tá procurando. Então, vamos descer? Vamos olhar para esses mapas antigos e ver onde foi que a gente se perdeu de nós mesmos. Porque o caminho pro Olimpo, por mais contraintuitivo que pareça, começa descendo as escadas do subsolo. Pra gente começar essa jornada de verdade, eu preciso te apresentar um cara que pra mim foi o maior cartógrafo da mente humana, Carl Jung. Ele tinha um conceito que é a base de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, que é a sombra. Basicamente, a sombra é tudo aquilo que você decidiu que não é você. Sabe quando você faz uma coisa meio questionável e diz, nossa, eu não sei o que deu em mim e eu não sou assim? Pois é, você é assim sim, só que essa parte mora no escuro. Você já parou para pensar que a palavra pessoa vem do latim persona, que significa literalmente máscara? Pois é, a gente já nasce com um figurino pronto, tentando convencer o mundo de que somos feitos só de luz, bondade e produtividade. Mas a vida não funciona no modo 2D. Para entender isso, a gente precisa voltar para o Egito Antigo e olhar para o mito de Osíris e Sete. É uma aula de psicologia que tem milhares de anos, mas parece que foi escrita ontem num café em São Paulo. Osíris era o faraó perfeito. O cara da lei, da ordem, da agricultura, da civilização. Ele era o exemplo máximo do cara correto. Só que ele tinha um problema fatal. Ele era tão limpinho, tão focado na luz, que ele ficou cego pro que vinha do deserto. Ele não conseguia conceber a maldade. E é aí que entra Sete, o irmão caótico. Sete representa a tempestade, o deserto, aquilo que não pode ser controlado. E o que o Sete faz? Ele esquarteja o irmão perfeito em 14 pedaços e espalha pelo mundo. A mensagem aqui é brutal. A ordem que ignora o caos se torna frágil. Ela se quebra no primeiro sinal de crise. Se você tenta ser apenas o Osíris na sua vida, se você tenta ser apenas a regra e o dever, você vai ser pego de surpresa pela primeira tempestade emocional que cruzar o seu caminho. O caos não é o fim, é o tempero que impede a vida de apodrecer. Sabe aquela empresa onde ninguém pode discordar de nada? Onde todo mundo sorri o tempo todo e o clima é maravilhoso? Pois é, essa empresa geralmente é a primeira a falir. Ela morre por excesso de Osíris. Ela morre porque expulsou o Sete, expulsou o atrito, expulsou a crítica e a agressividade necessária para competir e inovar. Sem o vilão, o herói fica obeso e preguiçoso. Dá um respiro agora. Olha para os seus últimos 6 meses. Quantas vezes você se sentiu um lixo porque sentiu raiva de alguém que não merecia? Ou porque sentiu uma ponta de satisfação com o erro de um concorrente? A gente se julga o tempo todo por esses impulsos, né? Mas deixa eu te contar uma coisa sobre o Hades. Os gregos, que não eram bobos nem nada, tinham um apelido para Hades que a gente quase não ouve falar na escola: Plutão. E em grego antigo, Pluto significa riqueza. Pensa bem, porque o deus do submundo, o senhor dos mortos,
seria chamado de o rico. A resposta é tão simples que assusta. É porque o ouro está enterrado. As pedras preciosas, os metais valiosos, as raízes que sustentam as árvores gigantescas. Nada disso está na superfície pegando sol. Tá tudo no escuro debaixo da terra no reino do vilão. Na sua cabeça, o mecanismo é idêntico. O seu talento mais bruto, aquela coragem que você precisa para mudar de carreira, ou a criatividade que explode do nada e resolve um problema impossível, tudo isso nasce das profundezas. Nasce daquela parte de você que você tem medo de acessar porque te disseram que é perigoso ou feio. A criatividade é, em essência, uma forma de destruição. Você precisa destruir o que existe para criar o novo. E quem é o especialista em destruição dentro de você? Pois é, o seu vilão interno. E é aqui que o bicho pega no nosso dia a dia. Como a gente não deixa esse vilão sair para brincar de forma saudável, ele dá um jeito de aparecer sem ser convidado. Jung chamava isso de projeção. Sabe aquele colega de trabalho que só de respirar já te dá um ódio visceral? Ou aquele influencer no Instagram que você gasta 30 minutos por dia criticando mentalmente cada detalhe da vida dele? Pausa o vídeo. Pensa nesse seu desafeto agora. Eu tenho uma notícia péssima para te dar. Geralmente o que a gente mais odeia no outro é exatamente o Deus vilão que a gente não deixa viver dentro de nós. Se você odeia alguém porque essa pessoa é metida ou aparecida, talvez seja porque você passou a vida inteira se escondendo para agradar os outros e o seu Loki interno tá gritando lá no porão porque ele queria um pouquinho de palco também. A gente odeia no outro o que a gente proíbe em nós mesmos. O problema é que sustentar essa máscara de pessoa perfeita consome uma bateria biológica que a gente não tem. Manter o personagem do LinkedIn, o personagem do bom filho, do profissional que nunca reclama, isso drena o sistema. E é aí que nascem as neuroses modernas. O burnout, por exemplo, raramente é só excesso de trabalho. Eu já trabalhei 16 horas por dia em projetos que eu amava e saí energizado. O burnout acontece quando você gasta 16 horas por dia tentando ser quem você não é. É o cansaço de carregar o peso de um personagem morto. É o Osíris tentando fingir que o Sete não cortou em pedaços. A depressão muitas vezes funciona como uma defesa da própria psique. Ela é o sistema desligando os disjuntores para você parar de gastar energia com a máscara. Ela te obriga a descer para o submundo porque você se recusou a visitar o Hades por vontade própria. É um recolhimento forçado para que você finalmente aprenda a conversar com o seu escuro. A gente vive numa era de excesso de máscara social. Filtro no rosto, filtro na fala, filtro na vida. Mas a sua biologia não tem filtro. Os seus deuses vilões continuam lá embaixo, exigindo o sacrifício deles. Se você não der a eles um canal de expressão, eles vão cobrar em juros de ansiedade, insônia e irritabilidade. Não existe nada mais perigoso do que um homem que se acredita santo. Porque esse cara não tem consciência da própria maldade. E é exatamente por isso que ele é capaz de cometer as maiores atrocidades em nome do bem. O verdadeiro autoconhecimento não é sobre descobrir quão incrível você é. Isso é massagem de ego. O verdadeiro autoconhecimento é olhar para o abismo e admitir: eu tenho a capacidade de ser cruel. Eu tenho a capacidade de ser egoísta. Eu tenho um monstro aqui dentro. E o milagre acontece exatamente aí. Porque quando você admite que tem um monstro, você finalmente pode colocar uma coleira nele e levá-lo para passear. E, surpresa, você vai dizer que o monstro é o melhor guarda-costas que você já teve. É estranho pensar nisso, né? Que a gente passou a vida inteira tentando matar o que no fundo era o nosso combustível. A gente trata esses deuses vilões como se eles fossem um vírus, um erro de sistema, algo que precisa ser extirpado para a gente finalmente ser feliz. Mas a verdade é que eles não são invasores. Eles são órgãos. E você não tenta arrancar o seu fígado só porque ele lida com a parte suja do corpo, certo? Você entende que ele tem uma função. O grande estalo, a virada de chave que mudou tudo para mim quando eu estava no fundo do poço, tentando ser o herói perfeito de uma história que eu nem gostava, foi perceber uma coisa ridícula de simples. O vilão não quer te destruir. Ele só quer ser reconhecido. Ele é tipo aquela criança barulhenta que quebra o vaso caro da sala só porque os pais não dão atenção para ela há dias.
Se você ignora, ela bota fogo na cortina. Se você tranca no quarto, ela quebra a janela. Mas se você senta no chão, olha no olho e pergunta: o que é que você está tentando me mostrar? O jogo muda completamente de figura. A gente precisa parar de olhar para essas energias como coisas ruins e começar a olhar para elas como matérias-primas brutas. Pensa no Ares, o deus da guerra. Se você reprime o seu Ares, se você diz que eu sou uma pessoa de paz e nunca sinto raiva, você não vira um santo. Você vira uma pessoa passiva-agressiva que guarda rancor por 10 anos e explode por causa de uma colher suja na pia. Mas se você integra o Ares, se você aceita que tem essa força combativa dentro de você, ela se transforma. Ela vira assertividade. Ela vira a coragem de bater na mesa e pedir o aumento que você merece. Vira força para terminar aquele relacionamento que está sugando a sua alma há meses. O Ares não é só sobre matar, é sobre proteger o que é sagrado para você. E o Loki, o mestre da trapaça, o mentiroso. Se você se recusa a admitir que tem um lado manipulador, o seu Loki interno vai te fazer dar desculpas esfarrapadas para si mesmo o tempo todo. Você vai se enganar achando que está fazendo bem enquanto só está massageando o próprio ego. Agora, se você abraça o trapaceiro, ele vira criatividade pura. Ele vira aquela capacidade genial de olhar para um problema que está todo mundo tentando resolver do jeito difícil e achar uma saída lateral, um hack, uma solução que ninguém mais viu porque estava todo mundo ocupado demais sendo certinho. O segredo que os antigos sabiam, e que a gente esqueceu na pressa de parecer perfeito, é que não existe herói sem o monstro. Na verdade, o herói é só o monstro sob controle. Deixa eu te perguntar uma coisa agora do fundo do coração. Você prefere ser uma pessoa boa porque você é incapaz de fazer o mal? Ou prefere ser uma pessoa boa porque você conhece a sua maldade, conhece a sua sombra, e escolhe canalizar essa força para algo maior? Tem uma diferença abissal entre ser um coelho e ser um leão que escolheu não morder. O coelho não é bom. O coelho é apenas inofensivo. Ele não tem escolha. Mas o leão que conhece as próprias garras e decide usá-las para proteger a savana. Esse cara tem poder de verdade. A gente foi ensinado que o conhece-te a ti mesmo, que os gregos gravaram no templo de Delfos, era sobre descobrir as nossas virtudes, os nossos talentos, a nossa luz. Mas isso é só metade da frase. Para se conhecer de verdade, bicho, você tem que ter a coragem de descer no porão, cheirar o enxofre e apertar a mão do seu próprio demônio. Porque a epifania é exatamente essa. O seu lado obscuro não é um erro de fabricação. Ele é o seu maior depósito de energia. Sabe aquele tesouro que a gente passa a vida procurando lá fora? No sucesso, no carro novo, na validação de pessoas que a gente nem gosta. Ele tá o tempo todo guardado pelo dragão que você jurou que ia matar. Mas o dragão não tá lá para te impedir de pegar o ouro. Ele tá lá guardando o ouro para você. Ele é o porteiro. E ele só vai te entregar a chave quando você parar de tentar enfiar uma espada no peito dele e começar a perguntar qual é o nome dele. Integridade é isso. É parar de tentar ser metade e aceitar ser o volume inteiro. É entender que a sua raiva, o seu egoísmo, a sua inveja e o seu medo não são obstáculos para o seu crescimento. Eles são o adubo. E nada cresce num solo que não foi fertilizado por aquilo que a gente considera sujo. A gente passa a vida morrendo de medo de ser mal. Mas o verdadeiro perigo não é ter um vilão dentro de você. O perigo real é ser dominado por um vilão que você nem admite que existe. Então, olha para o seu abismo hoje. Não com medo, mas com curiosidade. Porque o que você chama de demônio amanhã pode ser o seu maior aliado. Se você for homem ou mulher o suficiente para sentar na mesa com ele e ouvir o que ele tem para dizer. Tá, mas e agora? Como é que você começa esse diálogo sem parecer que tá ficando maluco ou virando um vilão de filme da Marvel na vida real? O primeiro passo é bem mais simples e bem mais irritante do que você imagina. Você precisa começar a notar os seus gatilhos. Sabe aquele momento em que o seu sangue sobe por causa de um comentário bobo no grupo da família? Ou aquela pontada de inveja que você sente quando vê que aquele cara que você acha um idiota conseguiu o que você queria? Não desvia o olhar. Não tenta ser evoluído e fingir que não sentiu. Em vez disso, encara essa sensação como se ela fosse um mensageiro batendo na sua porta com uma carta urgente. Se você sente inveja, o seu mensageiro está dizendo: olha só,
Ali tem algo que a gente quer e não tá tendo coragem de buscar. Se você sente uma raiva desproporcional, o mensageiro tá gritando: tem alguém pisando num valor nosso aqui, e a gente tá sendo frouxo demais para colocar um limite. O seu trabalho não é resolver o sentimento, é perguntar para ele o que é que você tá tentando proteger. Eu comecei a fazer isso anos atrás, e vou te falar, é humilhante no começo. É um banho de água fria perceber que você não é o herói injustiçado que imaginava. Mas depois que passa o susto, vem um alívio que não tem preço. Porque você para de lutar contra fantasmas e começa a lidar com gente de verdade. Com a sua gente interna. A grande lição que eu tirei dessa descida ao submundo é que a perfeição é uma mentira que contaram pra gente, pra manter a gente dócil e cansado. A perfeição é estática, é morta. O que a gente deve buscar com toda a nossa força é a integridade. Ser íntegro não é ser bom o tempo todo, é ser inteiro. É ter a coragem de dizer: eu sou generoso, sim, mas eu também sou capaz de ser um egoísta de marca maior se eu não tomar cuidado. Quando você aceita o seu volume total, você para de ser perigoso para os outros e para você mesmo. Você se torna previsível para sua própria consciência. Isso é liberdade. O resto é só marketing pessoal. Eu queria muito saber de você agora. Qual é aquele traço de personalidade, aquela característica feia que você passou a vida inteira tentando esconder no armário, mas que agora, depois desse papo, você consegue enxergar como uma ferramenta poderosa se for bem usada? Deixa aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço num lugar onde a gente possa ser humano de verdade, sem esse filtro insuportável de perfeição que a gente encontra por aí. E se esse tipo de conversa, que foge do óbvio, e busca o que está debaixo da superfície, faz sentido para você, considera se inscrever aqui no Analógico Digital. A gente não tá aqui para te dar fórmulas prontas ou te transformar num super-humano. A gente tá aqui para tentar entender como é que se vive uma vida com menos máscara e mais substância. Eu não tenho todas as respostas, longe disso. Mas eu prometo continuar compartilhando os mapas que eu for encontrando, enquanto eu mesmo tento apertar a mão dos meus próprios deuses vilões. A gente se vê no próximo vídeo, ou quem sabe, em algum lugar aí nas profundezas da sua própria sombra. Até lá!